aí, quando eu dei aquele estalo assim, tem que gravar a aula, já se passaram quase 10 minutos. Começamos a gravar agora, então, tá? Então, por favor, peguem aí os exercícios, copiem. Ai, professora, não estou sem impressora, não tem problema. Quem não tem impressora, quem está sem impressora por algum motivo, como eu aqui, tem que copiar, tá? Porque é matéria e é para ficar no caderno. Assim como também o resumo. Tem um resumo lá que eu coloquei na semana passada também, tá bom? Senão o caderno de vocês vai ficar todo incompleto. Bom dia, quem está chegando agora. Nós vamos então, galerinha, continuar com a matéria que nós estávamos falando, tá? Nessas últimas semanas, nós temos visto algumas dinâmicas do nosso planeta. Nós falamos no início do capítulo sobre o relevo, sobre os fatores internos e os fatores externos que promovem e que remodelam o relevo terrestre. Falamos sobre as formas de relevo, falamos sobre o relevo brasileiro, como ele foi formado, quais são as formas de relevo que predominam no nosso país. Falamos sobre a classificação de relevo também do Brasil. E depois nós começamos a falar sobre as águas, né? Primeiramente falamos sobre as águas continentais, sobre os rios, as formas e as nomenclaturas que os rios eles podem apresentar. Aprendemos, então, a nomear as partes de um rio. Falamos aí sobre a questão de vazantes, sobre a questão das cheias, enfim, uma diversidade de coisas que nós aprendemos sobre as águas oceânicas. E agora a gente vai começar a falar, sobre as águas continentais. Agora a gente vai começar a falar sobre as águas oceânicas. Nós sabemos que o nosso planeta ele é formado, em sua grande maioria, por água, 3/4 do planeta Terra é formado por água, e nós vimos essa distribuição, que a maior parte da água, ela não é potável, né? Que foi o assunto que nós estudamos anteriormente, a água doce do nosso planeta. E hoje nós vamos começar a falar sobre os oceanos, as águas salgadas que existem no nosso planeta e que configuram a maior parte da água existente nele. 97,5% do planeta, né? A água, ela é salgada. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? Para que a gente possa começar, então, a explicação. Antes de começar, vocês têm alguma dúvida sobre as matérias anteriores? Para que a gente possa tirar agora? Não. Então, tá bom. Não. Peraí, deixa eu ver que tem alguém querendo entrar. Bom dia, Ju. Vou compartilhar agora a tela. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as águas oceânicas. Galera, esse assunto está na página 348 do livro de vocês, tá? Então, podem abrir aí o livro nessa página, para que a gente possa começar a falar. Os oceanos, eles representam 71% da nossa superfície terrestre. Então, nós vamos ter aí as seguintes divisões em relação aos oceanos. Oceano Pacífico, temos que lembrar que é um só. O problema é que aqui nós estamos através de uma representação plana, então a gente precisou abrir, né, como se a gente tivesse precisado abrir o globo terrestre, e aí nos dá a impressão de que nós temos 2 oceanos pacíficos, mas essa parte aqui complementa essa, então é um só. Temos o Oceano Atlântico, que é esse que fica entre o continente africano e o americano, o Oceano Índico, que é, né, esse aqui de baixo, e os oceanos, o glacial ártico e o glacial antártico. Os oceanos, eles representam e desempenham um papel muito importante para o nosso planeta. Por quê? Fonte de alimento para nós, né? Quantas pessoas vivem da pesca? Ele também
nos fornece alguns combustíveis que são essenciais para a nossa economia, como o petróleo, tá? O petróleo, ele é formado em áreas de bacias sedimentares, mais áreas de ambientes marinhos, né? Então, por isso que é tão importante também os oceanos para a nossa economia, porque nós vamos encontrar o petróleo nele também. Aí vocês podem pensar assim, professora, mas a região do Oriente Médio, ela não está inundada por nenhum oceano e é a região do planeta que existem aí as maiores bacias petrolíferas do mundo. Verdade, né? Metade de toda a produção petrolífera do mundo se concentra nessa região do Oriente Médio, na Ásia. Deixa eu só voltar aqui. Olha aqui, no Oriente Médio fica exatamente nessa região aqui, onde nós temos continente. Então, por que da existência de todo esse petróleo nessa área de continente, já que o petróleo ele precisa ser formado em um ambiente marinho? Lá no passado, da era geológica, um bom período, essa parte que hoje está emersa, esteve submersa. Então, ele foi formado há milhões e milhões de anos. E essas reservas de petróleo se conservaram. E hoje o ser humano faz essa extração, entenderam? Então, essas áreas que hoje, de continente, que nós temos extrações petrolíferas, no passado geológico, já estiveram em algum momento submersos pela água do mar, tá bom? Deixa eu só ver aqui, parece que tem alguém querendo entrar. Foi. Além disso, os oceanos também são importantes para transportes. Obviamente, o que se passa aí de mercadorias pelos oceanos, né, entre os países, né, é muito grande. E, além disso, ele também tem uma capacidade de reter o calor. E ele vai ter uma importância muito grande na regulação do clima do nosso planeta. Eles exercem influência sobre os climas dos continentes. Bom, como é que eles exercem essa influência no clima? Bom, os oceanos, eles têm diferenças de salinidade, que é o teor de sal, e de temperatura também, das águas. Nem todos os oceanos apresentam as mesmas temperaturas, alguns mais frios, outros mais quentes. E por que que isso ocorre? Por conta da ação das correntes marítimas. As correntes marítimas que ficam nos oceanos são como se fossem rios dentro dos oceanos. Por quê? Porque elas têm direções próprias. E essas correntes marítimas, elas têm uma movimentação dentro desses oceanos e elas carregam a temperatura do lugar onde ela se originou. Então, se ela tem origem em algum lugar que tem uma temperatura mais quente, ao migrar, ao sair, né, por outros caminhos, ela vai também levar essa mesma característica de temperatura mais quente. Então, ela vai aquecer a água do mar. Se ela se formou em uma área de temperatura mais baixa, obviamente, ao circular pelos oceanos, ela vai levar também essa característica, ela vai resfriar essa água. Por exemplo, aqui no território brasileiro, a gente tem a atuação de duas correntes marítimas na nossa área litorânea. Uma corrente marítima quente e outra fria. A que atua sobre o nosso litoral do Rio de Janeiro é a corrente marítima fria. É só a gente verificar que a maior parte das vezes, quando a gente vai na praia, a água está mais geladinha. Principalmente se a gente for para aquela região dos lagos, Arraial do Cabo, Cabo Frio. A água ela é mais Paraty fria. também. Oi? Paraty também. Sim, todo o nosso litoral. Então, as nossas águas daqui da nossa região sofrem a influência de uma corrente marítima fria. Diferentemente de quem está lá no Nordeste brasileiro. No Nordeste brasileiro, nós temos a atuação da corrente marítima quente. E aí, qual é a consequência disso? Durante todo o ano, as águas do Nordeste elas estão bem mais quentinhas do que aqui embaixo. É sempre bem mais quentinho. Então, elas acabam até influenciando o clima dessas regiões, tá bom? Então, elas vão atuando dessa maneira. Então,
vimos aí que os oceanos eles são extremamente importantes para as nossas vidas, produzindo aí produtos que vão ser utilizados na nossa economia. O petróleo, na atualidade, é o principal combustível fóssil utilizado pelos países. Temos também como fonte de alimentos, como reguladores da temperatura, do clima do nosso planeta de uma maneira geral. Além disso, eles também fazem parte daquele ciclo hidrológico que nós aprendemos nas aulas anteriores. Parte da água dos oceanos também evaporam e contribuem para o processo de renovação das águas do nosso planeta, que é um processo cíclico, tá certo? Alguma dúvida? Bom, vamos continuar agora falando um pouquinho sobre cada um desses oceanos. O Pacífico ele é o maior deles, tá bom? Tem uma área aproximadamente aí de 165 milhões de quilômetros quadrados. Por ser o maior, é o que vai apresentar o maior número de ilhas e arquipélagos, porque nessa região aí do Pacífico nós vamos ter também intensas atividades vulcânicas, intensas atividades sísmicas. Nós vamos ter uma área aí no Pacífico que é a área de Círculo de Fogo do Pacífico, que é a região que a gente encontra a maior quantidade de vulcões em atividade na atualidade, né? Então, nós vamos ter a formação de várias ilhas, de arquipélagos, que são também de origem vulcânica, por conta dessa intensa movimentação. Nós vamos ter também no Oceano Pacífico as maiores profundidades do planeta. É nele que se encontram a Fossa das Marianas, que tem aí aproximadamente, olha só, mais de 11 mil metros de profundidade. É o lugar assim mais profundo que o ser humano tem conhecimento até hoje, tá? E a de Mindanao, que é de 10.497 metros de profundidade. Bom, por que Fossa das Marianas? Por que esse nome? Não é nada pessoal, hein, gente? Simplesmente por conta do navio de pesquisadores tinha esse nome. Então, foram eles que identificaram essa fossa abissal. Nós vamos aprender o nome do relevo submarino, tá? E aí, eles descobriram e batizaram, então, o nome desse lugar com o nome do navio que eles estavam, então, fazendo e coletando as informações. Tá bom? Só por isso, não é nada pessoal com as Marianas que existem no mundo, não. Ah, tá. Achei que era por causa de um monte de mais encontrado ali. Agora nós vamos falar sobre o nosso oceano, né? O Oceano Atlântico, ele ocupa cerca de 85 milhões de quilômetros quadrados, tá bom? E nele nós vamos ter a existência de uma grande cordilheira dorsal mesoatlântica, ou dorsal do Atlântico, tá certo? E que em alguns lugares, obviamente, essa cordilheira ela vai despontar, vai emergir sob forma de ilhas, sob forma de arquipélagos. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, a ilha de Açores e de Santa Helena, sendo, então, só uma pequena parte dessa cadeia montanhosa que aparece para nós, tá bom? As maiores profundidades que nós vamos ter no Oceano Atlântico seria a Fossa das Virgens, com 8.526 metros, e de Milwaukee, com 9.460 metros de profundidade. Gente, imaginem, mais de 9 mil metros de profundidade. 10 mil. Não, 10 metros já é muito. Imagina! Tá maluco. Muita coisa. É muita coisa. Pois o Oceano Índico, que é, né, um dos menores, ele ocupa aí aproximadamente 73 milhões de quilômetros quadrados e que tem uma forma quase que circular, porque ele só pega essa parte aqui, né, Poxa, do nosso globo terrestre. O Pacífico é quase o dobro do Índico. Seu relevo é pouco acidentado e a maior profundidade que ele tem é a Fossa de Java, próximo aqui, né, da Indonésia, que tem cerca de 6.650 quilômetros, pouco mais de 6, aliás, metros, perdão, pouco mais de 6 quilômetros, tá bom? Tia, Oi. o Oceano Pacífico é quase 2 vezes maior que o Índico. Exatamente, é o maior de todos.
E é o mais movimentado, podemos dizer assim, né? O que apresenta aí a maior quantidade aí de áreas de instabilidade, porque nós vamos ter o encontro, o choque de placas tectônicas neste oceano também. Bom, e aí por último, deixa eu só ver se entrou alguém, porque aí foi. Por último, nós temos aí os dois oceanos mais frios, né, que ficam aí nos polos. Nós temos o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Bom, durante quase toda a parte, durante quase todo o ano, esses oceanos eles vão permanecer congelados, obviamente, por conta de uma menor incidência de calor, por conta da sua localização no globo terrestre, né? Os raios incidem de maneira mais perpendiculares, então eles não incidem de maneira direta, e isso provoca a queda de temperatura. Então, a maior parte do ano, esses oceanos, eles estarão congelados, mas, em alguns momentos, não. E aí vão formar o que nós chamamos, olha aqui, ó, de banquisas, que são aquelas camadas finas de gelo que ficam sobre as águas, tá certo? Nós temos também uma figura muito comum nessa região, que são os icebergs, né? Que são aqueles pedaços de gelo que têm quilômetros de extensão que se desprendem, então, das geleiras e que ficam aí à deriva nos oceanos. Bom, estes dois oceanos, eles vêm sofrendo... Oi? Travou. Travou? Muito. Travou o áudio, ficou Verdade. Tá, então vocês pararam de ouvir em qual parte? Pra mim não travou, não. Assim, você estava falando sobre os icebergs, aí depois começou a travar. Ah, tá. Não travou, não. Tá. Então, assim, esses icebergs, eles estão sendo formados e cada vez mais, né, é uma imagem comum nessa região aqui dos polos. Agora, o porquê que isso está acontecendo? Tem um problema aí. A conta, né, disso tudo, do derretimento das geleiras, do desprendimento aí de alguns blocos de gelo, que são os icebergs, se formando e ficando à deriva nos oceanos, é o aquecimento global. O aquecimento global, o que é o aquecimento global? Todo mundo fala sempre disso, a gente sempre escuta falar, né? Mas o que é o aquecimento global? É quando os raios solares incidem em um único local. O aquecimento global é a elevação da temperatura do planeta. Tá? Não é porque os raios estão somente em um lugar, não. Só que esse aumento de temperatura, ele também tem uma causa, né? A gente já viu que o efeito estufa que existe no planeta, ele é importante para a manutenção da vida na Terra, porque ele vai reter esse calor de que nós precisamos para sobreviver. Se não fosse esse efeito estufa, a Terra seria um planeta gelado, mas graças a ele, não, isso não acontece e permite a vida na Terra. O problema é que o ser humano ele tem potencializado esse efeito estufa e que vai provocar o aquecimento global, né? Como que o ser humano ele potencializa esse efeito? Através das jogando gás poluentes na natureza, desmatando os rios. Exatamente, através da fumaça lançada pelos carros, ônibus, através das fumaças lançadas pelas indústrias, né, os seus rejeitos industriais, que vão poluir a nossa camada da atmosfera e que vão contribuir para o aumento da temperatura do nosso planeta. Isso aí é fato. E esse aquecimento global, os cientistas eles já vêm estudando e analisando durante um bom tempo e que está cada vez mais recorrente. A temperatura do planeta só vem subindo ano após ano, né? E que esses polos um dia podem sumir. E aí, o que vai acontecer? Se um dia, obviamente, gente, que eu não estou falando de algo daqui a 10, 20 anos, bota muitos e muitos anos na frente. Estamos falando sobre a idade da Terra. Quando a gente fala sobre as coisas da idade da Terra, dura milhões de anos, né? Demora muito. É diferente do nosso tempo histórico, como nós estudamos lá
no início do ano. Então, se um dia isso vier a acontecer, a elevação do nível dos mares, isso vai afetar muito. Vai subir muito. Porque vai elevar. Algumas cidades litorâneas podem desaparecer? Podem desaparecer. Existem aí alguns prognósticos, alguns estudos desses cientistas que falam de que algumas cidades podem sumir do mapa, algumas ilhas podem desaparecer. Existe uma ilha lá na Oceania que já passa por esse problema, né? Que o nível do mar já está subindo, e aí, se continuar, as pessoas que moram, os cerca de 20 mil habitantes que moram nessa ilha, eles vão ter que deixar e abandonar, porque ela vai sumir do mapa, não vai mais existir. Aqui, Oi. uma reportagem que subiu 20 centímetros do nível do mar por causa dos derretimentos das geleiras. É o quê? Só fala o comecinho, que eu não entendi o começo. Ano passado eu vi uma reportagem que o nível do mar subiu 20 centímetros. Sim, sim. Aí você pensa assim, não é nada, mas é uma mudança que ao longo dos anos vai se tornar muita coisa, né? A única diferença que a gente tem entre os polos é que, assim, se um dia, eu espero que não aconteça, mas se um dia o gelo todo ele derreter, o Polo Norte não vai mais existir, vai virar só um oceano, só vai se tornar um oceano glacial ártico. Por quê? Porque as geleiras, o Polo Norte, ele é formado só por geleiras, não há continente embaixo, diferentemente do Polo Sul. No Polo Sul, as geleiras elas estão sobrepostas sobre um continente. Então, se vier aí um caso de promover o derretimento de todas essas geleiras, vai permanecer a área continental do Polo Sul, né? Mas o norte ele iria acabar e se tornar apenas um oceano. Mas vamos ser otimistas, né? E pensar que o ser humano, ele agora tem uma visão... Oi? O Polo Ártico vai crescer. O Polo Norte vai crescer. Os polos vai crescer em vez de diminuir ao decorrer do tempo. Não, se derreter o Polo Norte, ele vai desaparecer, vai ficar só um oceano. Eu tô falando que, Ciara, energias positivas. Ah, sim, entendi. Agora eu entendi. A gente tem que pensar positivo, né? De que o ser humano ele vai mudar o seu olhar para o meio ambiente, que ele precisa da natureza, que ele precisa desse meio ambiente, estabelecer uma relação que não vá agredir esse ambiente, porque ele precisa, né, dele para sobreviver. Então, que nós possamos, então, ser otimistas com relação a isso. Né? A minha geração está errando. Tenho muita fé na geração de vocês para repensar esse uso do meio ambiente. Muito obrigada. Agora, nós vamos lá na página 349, fiquem aí com essa página aberta. Nós vamos aprender um pouquinho sobre as nomenclaturas do relevo oceânico. Repetir a página, por favor. Oi? Repetir a página, por favor. Página 349. Obrigada. Nós vamos aprender um pouquinho da nomenclatura que nós temos aqui no relevo oceânico. Bom, vamos começar por essa parte aqui, essa faixa que pega logo aquela faixa de areia da praia e também vai pegar essa primeira extensão, já que tem água ainda de praia. Aqui não tem água representando, mas é quando a gente entra logo assim na praia, aquela parte ainda que a gente consegue pisar, né? É chamada de plataforma continental. Então, ela não tem uma profundidade tão grande assim, tá? Depois da plataforma continental, nós vamos encontrar uma área com uma profundidade considerável. Aqui, nessa região do talude continental, ela pode chegar até 3.000 metros de profundidade, o que para a gente já é muita coisa, né, gente? Vamos combinar, né? Mas não é ainda a parte mais profunda dos nossos oceanos. Poxa. Nós vamos ter, olha aqui, ó, uma área de bacia oceânica, onde a profundidade ela é ainda maior do que a área do talude. Nós vamos ter a dorsal oceânica. Dorsal oceânica
são as cordilheiras que existem dentro dos oceanos. E aqui, como eu expliquei para vocês, como existe lá na dorsal mesoatlântica, que fica no meio do Oceano Atlântico, aquela cordilheira, nós vamos despontar, emergir aqui, ó, algumas ilhas. As ilhas, elas só são a ponta do relevo do que está aqui abaixo do nível do mar. Então, é algo grandioso. Nós vamos ter também, olha só, as áreas de maiores profundidades do continente, dos oceanos, que são as fossas abissais. Aqui, gente, a gente já viu, a Fossa das Marianas tem 11 quilômetros de profundidade em relação aqui, ó, à superfície. Né? Então, são as áreas de maiores profundidades dos nossos oceanos, tá bom? Agora, no livro de vocês, lá na página 349, nós temos algumas nomenclaturas e eu vou pedir para que vocês possam ler para a gente grifar algumas delas, tá? Quem pode começar a ler para mim a plataforma continental? Eu. Tanto faz. Para mim, eu faço. Tá, Jonas falou primeiro, mas terão outros que vocês também poderão ler, tá bom? Qual é a página mesmo? Página 349. 349. Eu tô procurando pelo Posso quadro. ler, tia? Pode começar, Jonas. Plataforma continental. Porção do relevo situa a margem dos continentes e que se entende com inclinações suaves em direção ao fundo dos oceanos. É aquela parte do relevo oceânico que a gente conhece. Que quando a gente chega na praia, já é a parte da plataforma continental, aquela faixa de areia, até a gente entrar na água, ficar ali, ó, no rasinho, só de boa, é a única parte que a gente conhece, que eu quero conhecer, porque eu também não quero ir lá para a profundidade, não, né? Tenho pavor. Na Arraial do Cabo, ele Somos parece duas. fundo, mas quando você vai lá para baixo, ele não é fundo. É porque a água. Não, depende. Qual praia? Depende da área que Qual você praia? tá. Da ilha do Japonês não é assim, não. Depende da área que você está, Não. porque a área onde você foi fazer o passeio lá de. Oi? É 4 metros. Pra mim, o japonês é mais ou menos. É. Depende da área onde você está. Gente, lá é O passeio que a baixinho. gente vai fazer. Lá dá pra tu Aqui eu atravessar. estava, era 4 Como é metros. que... Vai lá pro fundo pra Mas você ver o que acontece. Ó, mas aí um tem que falar um de cada vez. Se falar mais de uma pessoa junto, a gente não consegue entender. Aqui Normal. estava, era 4 metros. Aham. Mas isso aí ainda tá raso. A gente está falando de uma área que não é tão profunda assim, né? Sim. Então aqui. Oi. É pra marcar? Vocês vão grifar porção do relevo situada à margem dos continentes. Só até continentes. Tá. Aqui eu Agora, quem pode ler para mim, Talude? Eu, Matheus. Ó, Peraí, gente. Só um minutinho. Santana. falei primeiro. Senão eu não vejo quem falou primeiro, quem não falou. Só um minutinho. Vai. Quem pode falar primeiro, ler esse Talude? Quem falou primeiro foi Breno Santana. É Breno Lima, quem falou primeiro. Santana. Vai, Breno. pegar no marcador. Gente, olha só. Tem outros também que a gente lê. Calma aí. Vai, Breno. Professora, Fala, pode começar. mas qual Breno? Breno Lima. Ah, tá. É talude e continental, né? Isso. Compreendido entre a plataforma e o SOP, Sopé. o SOP continental apresenta declividades bastante acentuadas, que podem atingir até 3.000 metros de profundidade. Vocês vão grifar apresenta declividades até profundidade. Só a última parte. A partir da onde? Apresenta declividades até profundidade.
Não sei quem entra lá. Oi? Agora, Quem entra? sopé continental. Eu, Oi, Juliana. Samuel Breno Barcelos. Santana. Peraí, Juliana. deixa eu responder aqui. Oi, Juliana. É sopé continental. É. Porção do relevo submarino com profundidades que variam entre 3.000 e 5.000 metros. Nessa região, grande quantidade de depósitos de sedimentos provenientes das regiões continentais. Continentais. Então, todo o material que vai sofrer erosão lá na área de continente vai acabar se depositando nessa região aqui, do sopé continental. Vocês vão grifar a primeira frase, porção do relevo até 5.000 metros. Ok. Agora nós vamos para as cordilheiras oceânicas. Vai, Matheus. Tia, eu posso ler. Era quem falasse primeiro, As fotos tia. submarinas. Vai, Matheus. Tá. Região do relevo submarino, onde se concentram as grandes cadeias montanhosas do fundo oceânico. Este local é marcado por intensa atividade vulcânica. Isso aí. Vocês vão grifar a primeira frase. Região do relevo até fundo oceânico. Posso ler esse? Oi? Posso ler fotos submarinas? Pode ler o próximo. A gente vai Eu falar ler sobre também. Pô, tia, calma aí, deixa eu só colocar aqui o computador para ela carregar. Pode ler agora, Paulo Vitor. Professora, nas cordilheiras oceânicas é para marcar o quê? A primeira frase. Região até fundo oceânico. Obrigada. Oi, tia. Oi. Qual é? Ilhas oceânicas? Ilhas oceânicas. Ilhas oceânicas. Porções do relevo oceânico que, por apresentarem grandes altitudes, alcançam a superfície dos oceanos na forma de terras Emersas. Esse aqui vocês vão grifar a frase toda. Tá bom? Trecho todo? O textinho todo? Isso, o textinho todo. Tia, deixa eu ir, por Oi. favor, professora. E sopé continental é para marcar até onde? Professora, eu Sopé posso ir. continental. Só um minutinho, Samuel. Sopé continental é para você marcar a primeira frase. Porção até 5.000 metros. Posso ir depois de Breno Santana? Vai, Santana. Qual? Região abissal? Região abissal. Região abissal. Porção que se prende até as regiões mais profundas dos oceanos, com profundidades superiores a 5.000 metros. Compreende a área mais extensa do fundo submarino, sendo composta de terrenos relativamente planos. Então, antes de nós chegarmos nas fossas submarinas, que são as áreas mais profundas, a gente tem essa área de região abissal, que fica aí em profundidades acima de 5.000 metros de profundidade, mas são áreas relativamente planas, tá certo? Vocês vão grifar aí na região abissal a primeira frase, porção que se estende até 5.000 metros. É fundo, né? Muita coisa. Professora, posso ler o próximo? Vai, você que vai ler essa. Será que tem gente que entra? Não tem só. Não, tem. A gente tem submarinos, a gente tem assim, aparelhos, porque a pressão exercida lá é muito elevada. Ô, tia, isso que eu tô perguntando agora. A pressão que é exercida, ela começa a quantos 1.000 metros?
Ah, A pressão na água começa a partir de quantos metros? a pressão. De quanto é a pressão? Não, abaixo da água. Quando começa a pressão? Tipo assim, 1.000 metros, 2. Ah, Travou? Professora? Professora? acima de 100 já fica difícil. Professora, travou. Oi? Travou. Travou. Parecia que você tinha saído. Travou. Não, não sai não, tô aqui. Mas Travou? tá travando antes, aí a gente pensou Ah, mas que... aí é coisa da internet que vai oscilando às vezes, né, gente? Não tem como. Agora tá normal. Tá. Tá bom, então. Então, depende da profundidade. Conforme a gente vai indo quanto mais profundo, maior a pressão exercida, né? Vamos lá, então. Fossas submarinas. Fossas submarinas representam as regiões mais profundas do relevo submarino. A Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, entre a Indonésia e o Japão, é o local do assoalho oceânico, considerado o mais profundo da superfície terrestre. Nela está localizado o ponto de maior profundidade da crosta, conhecido como Challenger Deep, que atinge aproximadamente 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Do nível do mar. Então, eu já havia explicado para vocês como era essa região das fossas submarinas. Vocês vão grifar aí a primeira frase. Até, representam as regiões até Pacífico. Até localizada no Oceano Pacífico. Da onde? Representam as regiões até Oceano Pacífico. Alguma dúvida? Nope. Vou continuar compartilhando a tela aqui para a gente falar sobre essa última parte da água, tá bom? Tá. Ô, tio, Oi? Gente, o microfone... não tá aparecendo nada pra mim, não. Mas calma, rapidinho. Fazer também. Ó, eu só vou pedir uma coisinha para desligar os microfones, porque aí fica dando interferência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse recurso, né, que é vital. Gente, vocês acham que a água ela é um recurso finito, que um dia ela pode acabar? Sendo que o nosso planeta ele é formado 3/4 só de água? Sim. Pode acabar, né? Mas... Uma hora vai acabar, vai demorar, vai, mas uma hora vai vai acabar. demorar, vai ser bem difícil de acabar. Mas por que ele pode acabar, já que o nosso planeta ele é formado, em sua grande maioria, por água? Pode acabar com o essencial para o consumo. Por causa do sol, talvez. Exatamente, por conta do consumo. Por quê? O que pode acabar um dia não é a água do planeta todo, mas a água potável, aquela que a gente precisa para sobreviver, né? Não tem como acabar com toda a água do nosso planeta. Isso não é um discurso assim que não vai acontecer. Mas a água... Professora. Ai, meu Deus, travou não. Não travou, por favor, não travou, não travou. Oi! Tá travando. O áudio tá assim, ó. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo a gente tá, só que tava muito travando. Não. Eu tô. Não estão me ouvindo? Eu tô te escutando, tio. Eu também. Tá travando muito. Olha só, o que acontece? A internet pode oscilar, então, às vezes, quando ela fica oscilando, vai dar esse problema. E Professor, aí é da nossa casa mesmo. Às vezes é da minha, é da de vocês. Entendeu? Professor. Oi. Sim. O que é para marcar em região abissal? De porção que se estende até 5 metros. Até 5.000 metros. 5 metros. 5 Olha metros. só,
Então, vamos continuar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, o que pode vir a acontecer é uma escassez de água potável, porque a gente já viu que a quantidade de água potável que nós temos disponível no planeta todo para os mais de 7 bilhões de pessoas que existem na Terra, 2,5% de toda a água do planeta. Então, é muito pouco. E sendo que esses 2,5%, nem tudo está disponível para a gente, porque a maioria dessa água que é potável está nas geleiras, né? Elas se concentram congeladas. Então, nós precisamos mudar os nossos olhares. O que o ser humano ele tem feito para contribuir para que a água ela seja preservada? Ou vocês acham que nós, Economizando. de maneira geral, não está contribuindo? Tem pessoas que contribuem, mas tem outras que não ajudam. A maioria delas não ajudam ou a maioria delas são as que ajudam? A maioria não ajuda. Não ajuda. Não. Pois é. Como é que se encontram os rios que estão próximos às nossas casas? Sujos, Secados. poluídos. Totalmente poluídos. Poluído. Praticamente morto, né? Cheio Com lixos. Uma coisa vai no rio pegar. Com lixo, né? Mas aí a culpa é de quem? De quem é que joga o lixo? Demais. Eu não joguei, não. Não, É do ser humano, né? A gente é o todo, o ser humano. Porque não é a natureza que ela vai lá sozinha buscar o lixo na casa de ninguém, né? Na verdade, as pessoas acabam jogando no rio. E aí depois querem reclamar quando tem uma chuva intensa, e aí o rio ele já está assoreado, já está cheio de lixo, vai transbordar e a água vai parar na casa dele. Está reclamando do mosquito. Reclama do mosquito, mas também não colabora para que o meio colabora, não faz por onde. Contra. Exatamente. Eles jogam lixo e os... Então, cabe a nós zelar e cuidar desse recurso que é tão importante para a gente. A gente necessita, né, desse recurso para sobreviver. É de importância assim, vital. Então, cabe a nós começarmos a fazer a nossa diferença. Ah, professora, eu não tenho como conscientizar todo mundo, mas eu posso começar por mim, a mudar os meus hábitos. Vocês podem começar com vocês, a mudarem também os hábitos de vocês. Como é que a gente pode começar a mudar os hábitos? O que a gente pode fazer para economizar a água? Economizar a água, quando estiver escovando o dente, não deixar a torneira aberta. Tomando banho. Quando estiver se ensaboando, não deixar também a torneira aberta, no chuveiro. Olha só, peraí, tem que falar um de cada vez. Quando um estiver falando, não tem como o outro falar, porque senão eu não escuto nada. Fica só uma embolação aqui de vozes que eu não entendo nada. Quando for lavar o carro, não lavar com mangueiras, e sim com baldes. Não utilizar águas limpas para lavar calçada. Pode utilizar as águas que você utiliza para lavar roupa. Exatamente, né, gente? Olha só, é muito mais rápido você lavar calçada e quintal com balde do que você ficar com uma borracha que vai sair daquela água fininha. Eu não tenho essa paciência. Eu jogo balde porque é muito mais rápido. Ou então vai com aquele negócio de lavar carro, que é mais vapor, né? Aí sai um pouquinho de água, mas vem rapidão. É bom. Exatamente. E sem contar que a gente pode reutilizar, como o Paulo Vitor falou, a água da máquina, que já foi usada para lavar a roupa, é um reuso de água. E você vai lavar um outro local. Já vai estar com sabão, já vai estar com um pouquinho de amaciante, ainda vai deixar o quintal cheiroso e a calçada também. Mas eu vejo um monte de gente ainda lavando calçada com a borracha, né? Então, assim, são pequenos hábitos, pequenas atitudes que aos nossos olhos, não é nada, mas se todo mundo fizesse, seria muito, né? Nós conseguiríamos, então, economizar a água, principalmente na nossa região. No início, né, das nossas aulas, eu falei para vocês, olha só, um monte de conversa aqui no chat. Estou explicando a matéria, estou falando com vocês, tem um monte de gente aqui de conversinha paralela. Ainda bem que as conversas também ficam gravadas junto com a nossa aula. Isso que eu queria achar, onde que fica? Que eu nunca acho as conversas.
Fica no Eu não drive sei. da escola. Ah, tá. Que assim É como porque a aula, fica as assisti- conversas também quando estão sendo gravadas. é porque às E aí vezes eu a tô conversa assistindo a para aula ela, e acaba não acho. atrapalhando. Principalmente quem está usando o celular, toda hora fica entrando mensagem na hora da tela e atrapalha a pessoa que está assistindo pelo celular. Trabalho é muita coisa. Então, se a gente começar a mudar os nossos hábitos, e se a gente conseguir falar com quem mora próximo a gente, com os nossos vizinhos, com as nossas famílias, gente, o mundo vai ser diferente. A gente tem que começar a fazer a mudança, mudar os nossos hábitos, né? Oi. Esses dias, eu e meu pai, a gente foi lavar o carro. Aí, como a gente não estava utilizando a piscina, a gente utilizou a água da piscina para lavar o carro. Uhum. Ah, sim, reaproveitou a água, muito bem. Assim eu faço aqui em casa também. Exatamente. Oi? Aqui em casa, às vezes, eu faço isso também. Pois é, e é cada um fazendo a sua parte, né? Alguma dúvida? Não. Vamos. Vamos agora, então, abrir o Mexi na livro. cabeça. Oi. Não, que eu tava fazendo sinal com a cabeça, só que não quero gravar. Botar aqui Não, na câmera. você não está com a sua imagem aí, não aparece. Olha só, vamos abrir agora o livro na página 352. Todos juntos agora para responder e fazer esse número 1 e o número 2. Professora, vai ser sem slide? Ou com slide? Sim, sem slide. É a matéria que eu acabei de explicar. Vocês podem olhar aí no livro, nas páginas anteriores. É só para saber se a gente está sabendo mesmo. Mano, qual é a página que eu não tô achando? 352 e 353. O resto é tudo ler. E aí depois vocês podem olhar aqui a parte aqui desde a página 348 para poder encontrar a resposta aqui, tá bom? Eu vou esperar 5 minutinhos. Essa número 1, galera, vocês vão encontrar nessa página 348. E eu expliquei para vocês o conceito das correntes marítimas também. Gabi, meu amor. Gabi, você fez a atividade que a tia mandou para você? Fiz. Ah, então tá, ó. Vou mandar outra hoje, tá? Tá. Ô tia, a gente também com correntes marítimas. Podemos falar que ela influencia no clima daquela região? Não, aqui está dizendo, está perguntando por que elas influenciam. Então a gente sabe que elas influenciam. Ah, tá. Professor, Oi, só a página 352. só. Eu vou corrigir ainda agora. Travou. Travou não. Eu estou aqui esperando vocês terminarem de fazer o número 1 e 2.
acho que já pode corrigir o número 1. Quê? Já pode corrigir o número 1. Faz o 2 logo para a gente corrigir tudo junto. No número 2, eu posso, tipo assim, colocar como numeração? Não, você vai ligar. É porque vai ficar estranho, porque tá muito perto, muito colado um no outro. Mas aí na hora da correção você pode se confundir. Só não se confundir. Tá. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou fazer a chamada. Tá? Tá bom, tio. Ana Beatriz. Ana Carolina. Boa noite. No chat. Ana Clara. Ana Clara. Eu acho que ela voltou, professora. Breno Jesus. Presente. Eu vi, tá? Obrigada. Breno Lima. Presente. Emanuela. Presente. Gabi. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Presente. João Pedro. Presente. Jorge. Presente. Juliana. Presente. Júlia. Casey. Lara. Presente. Maria Luísa. Presente. Maria Raíssa. Presente. Mariane. Faltou. Matheus Felipe. Presente. Matheus Monteiro. Presente. Miguel. Ô, tia, Oi. Casey botou no chat. Quem? Casey. Eu vi. Já coloquei aqui. Miguel. Milena Rosas. Presente, professora. Milena. Júlia colocou que ela tá presente. Júlia falou o quê? Que ela tá presente. No chat. Sim, eu vi. Obrigada. Paulo Vitor. Presente. Samuel. Presente. Sofia. Presente. E Thalita. Presente. Beleza.
Vamos agora fazer a correção do exercício? Ó, na questão número 1, explique o que são correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam. Quem pode responder? Posso falar? Eu, Paulo Vitor. Fala. A temperatura das águas e dos mares influenciam na temperatura da região. Posso falar? Sim, fala, Breno. Peraí, Paulo, só um minutinho. Primeiro, são correntes marítimas. As correntes marítimas se formam em consequência das massas de água. E ela pode influenciar no clima do local, esfriando ou esquentando. Isso aí, tá certinho. As correntes marítimas, elas são as massas de água que apresentam temperaturas diferentes, né? Elas podem ser quentes ou frias, e com isso elas vão alterar o clima das regiões. Breno, sua resposta está correta. Você pode colocar a sua resposta no chat? Sim. E a minha? A sua, Paulo, você não colocou o que são as correntes marítimas, você falou como ela influencia o clima. Mas você não colocou o que são as correntes marítimas, tem que complementar. Tá bom? Professor, Oi. posso falar a minha? Fala. Em oceanografia, chama-se correntes oceânicas ou corrente marítima ao fluxo das águas nos oceanos, ordenadas ou não decorrentes da inércia da rotação do planeta Terra, dos ventos e da diferença de densidade. Você colocou uma resposta mais rebuscada, mais difícil. Você deve ter procurado aí na internet, né, Breno? Não, eu só desse negócio de oceanográfico, eu não sabia muito. Tá muito rebuscado, tá mais difícil. São as massas de água que ficam dentro, que estão nos oceanos e que têm temperaturas, né, diferentes, tá bom? Então, a resposta do Breno ele vai colocar aqui para vocês fazerem. Oi, Breno? Já tô colocando no chat já, tá? Tá bom. Eu queria botar mais novo, porque você vai dar muito. Entendi. Ó, enquanto o Breno, o Santana coloca a resposta aí no chat, nós vamos fazer então a correção do 2. Prestem atenção. Era só para ligar, né, o conceito com o seu significado. Região abissal. É o quê? Região. Vocês não fizeram o número 2? Eu fiz, mas eu não consegui encontrar nem. Tá. Região abissal é a área mais extensa dos oceanos. Vai ligar lá na área mais extensa dos oceanos, que está de laranja. Fossas submarinas. Regiões mais profundas do relevo do oceano. Certinho, é o primeiro, que está ali de verde e azul. Sim. O terceiro, talude continental. Talude continental tem declividade bastante elevada. Isso aí. Ele está amarelo com listra azul. Tem declividade bastante acentuada. Ô, Juliana, seu microfone está desligado. Cordilheira oceânica. Cordilheira oceânica concentra grandes cadeias montanhosas. É a bolinha rosa, muito bem. A plataforma continental. Situa-se à margem dos continentes. Perfeito, é o que está de verde. Situa-se à margem dos continentes. Ilhas oceânicas. Porções que se tornam emersas. Isso aí, é a última. E o sopé continental? Sopé continental concentra grande quantidade de depósitos sedimentares. Sedimentares, isso aí, perfeito, muito bem. Galera, nós vamos então agora finalizar a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer em casa, olha só, a página 353 e o número 3 aqui dessa página. Vocês vão pegar uma folha assim, ó, de A4, para montar um cartaz, né, um desenho, falando sobre o uso consciente da água para a semana que vem. Tá bom? Fazer um cartaz?
Numa Tá. folha de A4. Eu quero numa folhinha de A4 que vocês têm em casa para fazer um desenho sobre o uso consciente da água. Além disso, a página 353, tá bom? Porque eu iria, minha mãe foi na rua hoje, eu para ela trazer um... Não, pode ser de folha de A4, para ser mais fácil, que aí todo mundo já tem em casa. E aí a gente depois, vocês vão me mostrar na semana que vem, tá bom? Professora, Tá bom, então. Tô professora, dispensando. Fala. tem que escrever alguma coisa. Ju, repete, porque ficou baixinha a sua voz. Tem que escrever alguma coisa no cartaz ou é só... No cartaz, desenho e pode escrever também, Tá bom. tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Gabi. Beijo, beijo. Tchau, Paulo Vitor. Tchau. Tchau, Jonas. Tchau, tchau. Tchau.